Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Uma das poucas certezas do universo é que eu sou imbatível no Tetris. Ninguém ganha de mim, mas eu também sei que todo mundo é imbatível no Tetris, que é um dos jogos eletrônicos mais populares de todos os tempos. E a Apple TV Plus lançou o filme que conta a história inacreditável de como um dos videogames mais populares do mundo encontrou o seu caminho para os jogadores ávidos em todo o mundo. Hank Rogers, interpretado por Taron Egerton, descobre o jogo Tetris em 1988 e aposta alto para viajar para a União Soviética, onde une forças com Alexei Pajitnov, o criador do jogo, para levar a sensação para o mundo. Baseado em uma história real, Tetris é um suspense sobre a era da Guerra Fria, com áreas de comédia, Super Saiyajin com vilões traiçoeiros, heróis improváveis e uma corrida emocionante até o fim. Mas é aquilo, baseado em uma história real até a segunda página, pois muito do que eu vi na tela tem cara de construção dramática para deixar uma história tecnicamente chata, legal, cheia de elementos visuais que cansam depois de algum tempo e clichês aos montes, sem contar algumas das cenas de ação que basicamente não tem absolutamente nada a ver com a premissa do filme. Ainda assim, não é um filme ruim, serve para assistir quando não se tem nada melhor para fazer, mas tá longe de ser maravilhoso, sem contar que eu tô com aquele sentimento de que quando eu terminar de fazer esse vídeo, a minha opinião vai ter mudado um pouco. Seria melhor se eu não tivesse parado muito para pensar nele. Em uma época em que nada se cria, em que filmes de super-heróis aparentemente estão em decadência e em que Hollywood tenta desesperadamente apostar em algo que possa substituir o interesse do público na hora de comprar ingressos, os jogos e franquias de videogame parecem ser a grande próxima coisa. Tetris, se não for o jogo mais popular de todos os tempos, com certeza está entre os maiores e mais viciantes, mas como fazer um filme sobre algo que não existe, que não tem trama, não tem cenário, não tem personagens, não tem contexto? Eu não diria que é impossível, pois a mente criativa dos roteiristas pode inventar qualquer roteiro aleatório e genérico e colocar o título Tetris nele e estaria pronto o filme. Se abusar muito, é só pedir para o ChatGPT fazer um roteiro sobre peças em blocos com ângulos simples que se eliminam quando formam uma linha. É capaz de sair algo melhor do que das cabeças dos gênios de Hollywood. Mas é melhor não dar ideias, a gente sabe do que pode resultar. Então, que tal um filme baseado numa história real de como um grupo de capitalistas entrou na União Soviética durante o crepúsculo da Guerra Fria para tentar manipular e ludibriar os políticos burocratas comunistas e o ingênuo criador do jogo a cederem para eles a licença de venda e, consequentemente, ganhar milhões de dólares que o jogo poderia render quase que imediatamente. O filme da Apple TV Plus tem uma trama que mostra que a ânsia por ganhar dinheiro é mais forte do que o medo por enfrentar o seu pior inimigo. Em 1984, Alexei Pajitnov, um programador russo, criou Tetris, um jogo viciante que começou a atrapalhar a produtividade dos funcionários de um instituto de medicina, a ponto dele ser banido de todos os prédios públicos da União Soviética. Isso não impediu que ele se espalhasse pelo país e para fora dele, e em 1986, Robert Stein, um negociante de softwares, descobriu Tetris em uma viagem à Hungria, que circulava em disquetes com algum sucesso. Stein levou o jogo para uma feira de informática em Las Vegas, mesmo sem ter assinado um contrato sobre os direitos com os soviéticos. Uma editora chamada Mirrorsoft comprou os direitos europeus e a Spectrum Holobyte comprou os direitos americanos, e o jogo foi um sucesso comercial tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O problema é que logo Stein entendeu que ele vendeu os direitos de um jogo que ele ainda não era dono, e ele tentou renegociar com os soviéticos, e assim começaram longas negociações com o Ministério de Comércio Exterior soviético e sua divisão de eletrônicos de computador, a Elorg. Em 1988, ele fechou uma nova licença para negociar Tetris por 10 anos para todos os sistemas de computador atuais ou futuros. Mas o que os soviéticos não sabiam é que ele já estava negociando o jogo há muito tempo e que Tetris já era um sucesso pelo mundo. Em 1988, Hank Rogers, um programador de jogos holandês que morava no Japão, conseguiu comprar os direitos do jogo para o mercado japonês. Mas a verdade é que Stein fez uma bagunça e meia dúzia de empresas acreditavam que eram donas dos direitos, sendo que uma negociou com a Atari, outra negociou com a Sega, outra com computadores e outra com a Nintendo. Quando Hank Rogers soube do lançamento do Game Boy, ele se aproveitou do relacionamento próximo que ele tinha com a Nintendo para tentar garantir para si o direito de distribuição do jogo para consoles portáteis que tecnicamente ainda não existiam. Rogers foi então até a União Soviética para negociar diretamente com a Elorg e com o criador do jogo, mas curiosamente Stein e o gerente da Mirrorsoft também foram no mesmo dia. E esse é o ponto em que a trama do filme Tetris se amarra, o dia em que os soviéticos entenderam que os americanos e europeus estavam fazendo com o jogo deles. Hank mais os executivos da Nintendo contra Robert Stein, contra Robert Maxwell e seu filho Kevin. Mas claro que não é só isso, e burocratas corruptos, agentes da KGB e até o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, entraram na história. O lance é que o filme não explora nem um pouco o contexto cultural e comercial que o jogo tem, e o espectador que não tem nenhuma noção do mercado dos games vai ficar meio sem entender porque o anfã que o Hank tem para se esforçar tanto para conseguir os direitos
direitos do jogo. Aliás, o filme se chama Tetris, mas poderia muito bem se chamar Henk. Ele conta muito mais a história do sujeito que fez tudo para garantir os direitos de comercialização do jogo do que sobre o jogo mesmo. Não que a sua história não tenha sido importante, foi. Mas ele não é aquele gênio dos games que ganha o mundo por sua criatividade. Ele não é Neil Druckmann, ele não é Hideo Kojima, ele é Hank Rogers, um sujeito que percebeu quanto dinheiro poderia ganhar com um simples quebra-cabeça programado em poucas linhas de código. E se o filme captura bem essa sua obsessão na primeira meia hora, a partir desse momento ele se transforma num drama sobre uma intriga internacional corporativa, sobre a negociação de um contrato de alto risco com áreas de comédia de erros durante a Guerra Fria, e na sua última meia hora se transforma em uma espécie de desenho animado cheio de sentimentalismo barato. E sua proposta tende a ficar confusa para o espectador no momento que a gente percebe que os soviéticos estão tentando negociar um contrato honesto e com condições honestas para o seu país com um grupo de capitalistas ricos desesperados por fazer o máximo de dinheiro possível em cima da miséria deles. E os personagens russos, então, no final, passam a oferecer um ar de sofrimento que não tem praticamente nada a ver com o jogo Tetris. E Hank, o herói do filme, é aquele vendedor que no final enrola todo mundo na lábia. Ele enrola a Nintendo, ele enrola Alexei, ele enrola Elorg, ele enrola os americanos, ele enrola Robert Stein e ele teria enrolado Gorbachev se ele tivesse conhecido. Tetris é um filme superficial com um roteiro confuso e que tem ambições de ser uma trama de intriga internacional, mas que peca pela falta de emoções e por ser maçante quando deveria ser empolgante. E como eu tenho certeza que todo mundo que está a assistir a esse vídeo jogou Tetris pelo menos uma vez na vida, eu tenho a impressão que todo mundo sabe como vai ser o final do filme, mesmo sem ter assistido. Os comunistas perdem. E isso é um problema. Para criar o drama e gerar o interesse no público, muita coisa superficial é inserida na trama que no final não acrescenta absolutamente nada. São vários momentos em que parece que estamos sentados no jardim vendo a grama crescer. Mas o diretor jura que é só colocar uns elementos visuais de videogame de 8 bits que tudo vai ficar melhor. Aliás, esses elementos visuais são um disfarce para um amontoado de salas e lugares enfadonhos e cinzas que o filme oferece, sem contar os diálogos repetitivos sobre direitos, contratos e ética nos negócios. Não é porque vemos um aviãozinho na tela indo de um lugar para outro o tempo todo que a sensação de estar parado no mesmo lugar desaparece. Tetris não é aquele filme inassistível, mas é lento, cheio de clichês, reviravoltas e com direito a um deus ex machina que resolve um monte de problemas do nada, sem contar uma fuga de última hora digna de um filme de ação, só que não. E o roteiro é tão superficial que você não vai se lembrar de nada 15 minutos depois que ele terminar. Lá no começo eu disse que seria muito melhor se eu não tivesse pensado muito, pelo menos eu nunca mais me lembraria dele. Comecei dizendo que não era um filme ruim, terminei achando que é um filme medíocre e insosso. Aliás, se você tem algo melhor para assistir, assista. Ou, melhor ainda, em vez de perder 2 horas com esse filme, vá jogar Tetris. As mesmas 2 horas serão muito mais divertidas. Existe jogo melhor que o Tetris para fazer o tempo passar? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal. E se você curtiu o vídeo, espalha ele nos grupos do WhatsApp. 2 cliques e você ajuda demais a aumentar o alcance desse vídeo. E se você gosta do canal, contribua com um super valeu ou faz um pix de qualquer valor. É o público que mantém esse canal vivo. Se dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende, isso eu posso garantir. Então é isso, um grande abraço, aproveita para assistir aos outros vídeos do canal.